Em 1975, um rugido veio das profundezas do mar e mudou o cinema para sempre. Veja neste vídeo a história dos 50 anos do clássico Tubarão, que redefiniu Hollywood, e o que aconteceu ao elenco. Mas antes, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever e, se possível, apoiar o canal se tornando membro. Obrigado! E vamos ao vídeo! Tubarão, ou no título original em inglês Jaws, é um filme de suspense dos Estados Unidos de 1975, dirigido por Steven Spielberg, baseado no romance homônimo, publicado no ano anterior por Peter Benchley. O que começou como um simples filme de verão se transformou em um fenômeno global, redefinindo o suspense, o terror e até a maneira como os estúdios lançam blockbusters. Um dos filmes mais icônicos já feitos foi chamado de o primeiro sucesso de bilheteria e lançou a carreira de Steven Spielberg para o espaço. Isso fez com que o público tivesse medo de entrar na água. E também foi o início de uma franquia de sucesso e atravessou a cultura pop de uma forma que nenhum filme havia feito antes. Mas você sabe tudo o que envolveu a criação dessa obra-prima? Descubra agora! Resumindo a trama, a cidade costeira de Emmett, no Maine, perto da fronteira do Canadá com os Estados Unidos, é abalada depois que os restos mortais de uma jovem, Chrissy Watkins, que foi nadar no oceano tarde da noite, são encontrados na praia na manhã seguinte. O chefe de polícia Martin Brody tenta fechar as praias para proteger os banhistas, mas enfrenta a resistência do prefeito Larry Vaughn, que teme prejuízos durante a lucrativa temporada de verão. Após novos ataques, Brody se une ao oceanógrafo Matt Hooper e ao experiente caçador de tubarões Quint para caçar e matar a criatura. A bordo do barco Orca, os três homens enfrentam o terror das profundezas em uma luta intensa pela sobrevivência. O tubarão revela-se mais inteligente e mortal do que esperavam, levando a um confronto final angustiante. A produção de Tubarão, ou Jaws, que quer dizer mandíbulas em inglês, dirigida por Steven Spielberg, é considerada uma das mais problemáticas e, ao mesmo tempo, revolucionárias da história do cinema. O livro homônimo em que Tubarão foi baseado foi lançado oficialmente em 1974. Foi o primeiro romance de Peter Benchley e rapidamente virou sensação no mercado editorial. Apesar de Benchley não confirmar, há boatos que ele se inspirou em eventos reais para criar a narrativa do romance, especialmente uma série de ataques de tubarão ocorridos em 1916 na costa de Nova Jersey, que deixaram 5 vítimas, 4 fatais. Ele também se baseou no pescador Frank Mundus, famoso por capturar tubarões brancos em Long Island e que serviu de inspiração para o personagem Quint. Empolgados com o material, os produtores da Universal Pictures, David Brown e Richard D. Zanuck, compraram os direitos do filme em torno de $175 mil. O escritor Benchley permaneceu envolvido, tendo a oportunidade de escrever vários rascunhos de roteiro de seu trabalho original, e eventualmente apareceu no filme como repórter de notícias. Enquanto os produtores pensavam que o romance daria um bom filme, parecia extremamente difícil de se adaptar de um ponto de vista da produção prática. Para dirigir, os produtores tinham uma pequena lista de diretores em mente antes de oferecer o trabalho a Dick Richards, mas, devido a algumas divergências, eles o tiraram do projeto. No entanto, a produção tinha em mente o jovem diretor de 26 anos, Steven Spielberg, que havia acabado de terminar seu primeiro longa-metragem para o cinema no filme de 1974 do gênero policial, The Sugarland Express, ou Louca Escapada, estrelado por Goldie Hawn e William Atherton. Spielberg estava interessado em um novo projeto e viu em Tubarão uma semelhança no seu primeiro trabalho no suspense de ação para a TV de 1971, Duel, ou Encurralado, estrelado por Dennis Weaver, onde Spielberg foi diretor, produtor e roteirista. O projeto de Tubarão
foi inicialmente orçado em cerca de 4 milhões de dólares, mas acabou custando mais de 9 milhões devido a atrasos, problemas técnicos e imprevistos no set. A maior parte das filmagens ocorreu na ilha de Martha's Vineyard, Massachusetts, escolhida por suas águas rasas e aparência de cidade litorânea pacata. Imagens de tubarões reais foram filmadas pelos especialistas em tubarões Ron e Valerie Taylor nas águas de Dangerous Reef, no sul da Austrália, com a ajuda de Carl Rizzo, um dublê de 1,30 m de altura que representava Matt Hooper. A estatura de Rizzo tinha a intenção de dar ao tubarão um efeito ainda maior que o real na tela. Durante as filmagens dos Taylors, um grande tubarão branco atacou o barco e a gaiola. A filmagem do ataque à gaiola foi tão impressionante que Spielberg estava ansioso para incorporá-la ao filme. Ninguém estava na gaiola na época, e o roteiro, seguindo o romance, originalmente tinha o tubarão matando Hooper nele. O enredo foi consequentemente alterado para que Hooper escapasse da gaiola, o que permitiu que a filmagem fosse usada. Um dos maiores desafios da produção foi o tubarão mecânico. Inicialmente, os produtores do filme queriam treinar um grande tubarão branco, mas rapidamente perceberam que isso não era possível. Então, 3 tubarões de hélice de tamanho real movidos a ar comprimido, que a equipe de filmagem apelidou de Bruce, em homenagem ao advogado de Spielberg, foram feitos para a produção. O modelo robótico apresentou falhas constantes, principalmente por não ter sido projetado adequadamente para funcionar em água salgada. Esses problemas forçaram Spielberg a mudar sua abordagem, optando por sugerir a presença do tubarão por meio da trilha sonora, ângulos de câmera subjetivos e suspense psicológico, o que acabou aumentando significativamente o impacto do filme. Quando o tubarão não funcionava, fui forçado a sugerir sua presença de forma indireta, e isso tornou tudo mais assustador. O filme passou de um filme de terror de matinê de sábado japonês para mais um Alfred Hitchcock do que com Ray Harryhausen. O thriller do tipo menos você vê, mais você ganha. Devido a essas dificuldades, o cronograma de filmagem original era de cerca de 55 dias. Mas o filme levou mais de 150 dias para ser concluído. John Williams, lendário compositor de trilhas sonoras do cinema, compôs uma das trilhas sonoras mais icônicas da história com apenas 2 notas. Simples, mas aterrorizante, elas se tornaram sinônimo de perigo iminente. Sua batida minimalista, crescente e ameaçadora tornou-se inseparável da identidade do filme e desempenhou papel crucial em criar tensão e medo. Spielberg chegou a duvidar da música no início, mas depois reconheceu sua importância fundamental. John Williams criou vários dos temas musicais mais clássicos do cinema. Já foi indicado ao Oscar por 54 vezes. Isso mesmo, 54 vezes. John Williams for Jaws. John Williams for Schindler's List. Hughes for E.T. the Extraterrestrial. Vencendo 5 vezes como melhor trilha sonora original em Um Violinista no Telhado. Tubarão, Guerra nas Estrelas, E.T., o Extraterrestre e A Lista de Schindler. Amigo de Steven Spielberg, além de Tubarão, ele assina quase todas as trilhas de seus filmes. Apesar dos inúmeros problemas, Tubarão foi um sucesso esmagador de bilheteria e crítica, arrecadando mais de 470 milhões de dólares mundialmente. Foi o primeiro filme a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos e é considerado o primeiro blockbuster de verão, mudando para sempre a forma como os filmes são lançados e promovidos. Tubarão mudou Hollywood para sempre. Recebeu 3 Oscars, sendo eles melhor edição, melhor trilha sonora original e melhor som. Também foi indicado para melhor filme, perdendo para Um Estranho no Ninho. O então jovem Spielberg ficou muito ressentido pelo fato de não ter sido indicado para melhor diretor. My name is Steve Spielberg, and I just directed a movie called Jaws, and Jaws is about to
be nominated in 11 categories. You're about to see us sweep the nominations. We're very confident at this very moment. And so if you all have a seat, we'll get on with it. Paramount. And Milos Forman. Oh, I didn't get it. I didn't get it. I wasn't nominated. I got beaten out by Fellini. No Brasil, Tubarão estreou em dezembro de 1975, 6 meses após seu lançamento nos Estados Unidos, já cercado por grande expectativa e repercussão internacional. O filme chegou ao país com forte campanha de marketing e matérias em jornais e revistas que destacavam tanto o sucesso de bilheteria quanto os relatos do medo que o longa causava nas plateias estrangeiras. A recepção da crítica brasileira foi majoritariamente positiva. Críticos elogiaram a direção habilidosa de Steven Spielberg, a criação de tensão constante e a trilha sonora icônica de John Williams. Muitos destacaram a maneira inovadora como o filme mantinha o suspense ao não mostrar o tubarão por longos períodos. O público brasileiro respondeu com grande entusiasmo. As salas de cinema ficaram lotadas, especialmente nas capitais, e o filme permaneceu em cartaz por várias semanas. O impacto foi tão grande que relatos de pessoas evitando nadar no mar se repetiram também no Brasil, como ocorreu nos Estados Unidos. Tubarão foi um enorme sucesso de bilheteria no país, figurando entre os filmes mais assistidos de 1976 no Brasil. Estima-se que tenha levado mais de 4 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros, um número muito expressivo para a época, embora não haja números específicos de bilheteria disponíveis para o mercado brasileiro. O sucesso consolidou o nome de Spielberg no mercado nacional e ajudou a reforçar o domínio do cinema dos Estados Unidos nas salas brasileiras durante as décadas de 70 e 80. Além de marcar gerações e causar medo nos banhistas brasileiros, Tubarão se tornou presença constante na televisão nas décadas seguintes. O filme também abriu caminho para suas continuações, exibidas com sucesso no Brasil, embora sem o mesmo impacto do original, como veremos a seguir. Tubarão 2 de 1978, dirigido por Janot Swarki, continua a história na ilha de Amity, onde um novo tubarão branco ameaça os moradores. O chefe Brody retorna e, apesar da descrença das autoridades, enfrenta o monstro para salvar seu filho e outros jovens. Já Tubarão 3 de 1983, dirigido por Joe Alves, se passa em um parque aquático na Flórida, onde um tubarão invade as instalações submarinas. O filme usa efeitos 3D, mas recebeu críticas negativas pela trama e visual. Tubarão 4, A Vingança de 1987, dirigido por Joseph Sargent, traz Ellen Brody, viúva de Martin, acreditando que um tubarão persegue sua família. Ela vai até as Bahamas, onde ocorre o confronto final. Esse quarto filme foi amplamente criticado por sua premissa absurda e falhas técnicas. Sorria, desgraçado. Embora tenham mantido algum sucesso comercial, as continuações foram mal recebidas pela crítica e fãs, sendo vistas como inferiores ao clássico original de 1975. Além das sequências, o filme também inspirou inúmeras obras, desde documentários até paródias como Em Os Simpsons e De Volta para o Futuro 2. Em 10 de julho de 2025, estreou o documentário Tubarão por Trás do Clássico, no canal por assinatura Disney+. Documentário da National Geographic. É o único documentário autorizado que celebra o filme que redefiniu Hollywood, 50 anos após seu lançamento. Juntamente com Steven Spielberg, o documentário traça a extraordinária jornada desde sua origem como um romance best-seller de Peter Benchley até se tornar um dos filmes mais icônicos da história. Apresentando imagens de arquivo nunca antes vistas e entrevistas com aclamados diretores de Hollywood, cientistas e conservacionistas especializados em tubarões, o documentário revela o caos dos bastidores. E como o filme se tornou um sucesso de bilheteria, inspirou uma nova geração de cineastas e lançou as bases para a conservação dos tubarões que continua até hoje.
Embora Spielberg tenha atendido a um pedido dos produtores para escalar atores conhecidos, ele queria evitar contratar grandes estrelas. O diretor sentiu que artistas um tanto anônimos ajudariam o público a acreditar que isso estava acontecendo com pessoas normais, enquanto as estrelas trazem muitas memórias com elas, e essas memórias podem às vezes corromper a história. Spielberg acrescentou que em seus planos a estrela seria o tubarão. A maioria dos papéis menores foi interpretada por moradores da própria ilha de Martha's Vineyard, onde o filme foi rodado. A primeira do elenco a ser escalada foi a atriz Lorraine Gary, que interpretou Ellen Brody, esposa do chefe Martin Brody. Lorraine era esposa do então presidente da Universal Studios, Sidney Sheinberg, que deu o primeiro emprego a Steven Spielberg. Nascida Lorraine Gottfried no dia 16 de agosto de 1937 em Forest Hills, Nova York, nos Estados Unidos. É uma atriz aposentada, famosa por interpretar Ellen Brody nos filmes Tubarão, Tubarão 2 e Tubarão 4. Atuou também em séries de TV nos anos 70. Afastou-se da carreira após os anos 80 para dedicar-se à família e a causas sociais. É lembrada por sua forte presença em papéis dramáticos e maternos. Atualmente, em 2025, Lorraine Gary está com 87 anos de idade. O ator Murray Hamilton como o prefeito de Emmett Island, Larry Vaughn. Murray Hamilton nasceu no dia 24 de março de 1923 em Washington, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Foi um ator de teatro, cinema e televisão que apareceu em vários filmes aclamados como Anatomia de um Crime de 1959. Okay. We don't open till 5. Oh, that's all right. I can wait. E A Primeira Noite de um Homem de 1967, onde interpretou o Sr. Robinson. Caracterizado por interpretar figuras autoritárias com dimensão humana, Hamilton construiu uma carreira sólida e versátil, com mais de 100 participações em séries e filmes ao longo de mais de 4 décadas. Ficou mundialmente conhecido como o prefeito Larry Vaughn em Tubarão e Tubarão 2. Oh, hi, Larry. Why aren't you in the water? I just put some suntan lotion on, and I'm trying to absorb some of this Nobody's sun. going in. Please. Casado com a cantora Terry DeMarco, desde 1953 até sua morte, teve um filho, David. Preferia dedicar-se à família, longe do circuito de Hollywood. Faleceu aos 63 anos em 1º de setembro de 1986, vítima de câncer de pulmão. Não poderíamos deixar de falar da famosa primeira vítima. A dublê que virou atriz Susan Becklini foi escalada como Chrissy Watkins. Em 1974, ela estava trabalhando como figurante para uma agência de elenco quando recebeu um pedido de alguém que estivesse disposto a trabalhar nu e que fosse um bom nadador no oceano. Becklini enviou uma foto nua de si mesma e chamou a atenção do diretor Steven Spielberg. Nascida Susan Jane Becklini no dia 1º de setembro de 1946 em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Foi uma atriz e dublê, campeã estadual de natação, mergulhadora e treinadora de animais selvagens. A cena icônica demandou 3 dias de filmagens, com Becklini realizando suas próprias cenas aquáticas. Presas em seus jeans cortados estavam placas de metal que ancoravam cordas puxadas por grupos de homens em direções opostas, dando a aparência de estar sendo arrastada por uma força invisível debaixo d'água. Atuou no filme de Spielberg de 1979, 1941, parodiando seu papel em Tubarão. E também atuou dançando um balé aquático com Miss Piggy em A Grande Farra dos Muppets, de 1981. Susan participava de convenções de fãs, incluindo eventos temáticos de Tubarão, e era conhecida por sua simpatia com os fãs. Susan Becklini morreu de um ataque cardíaco em sua casa em Ventura, Califórnia, em 11 de maio de 2024, aos 77 anos de idade. Roy Scheider, que interpretou o chefe Martin Brody. O
papel de Brody como chefe de polícia foi oferecido a Robert Duvall, mas o ator estava interessado apenas em interpretar Quint. Charlton Heston expressou o desejo pelo papel, mas Spielberg sentiu que Heston traria uma persona na tela muito grandiosa para o papel de um chefe de polícia de uma comunidade modesta. Roy Scheider se interessou pelo projeto depois de ouvir Spielberg em uma festa conversando com uma roteirista sobre fazer o grande tubarão pular em um barco. My agent brought me over to be introduced to him, and he was having a conversation with a writer named Tracy Keenan Wynn. And as I approached him, I heard a conversation that went something like this: we're going to have this giant shark come out of the water and land on a boat and crack the boat in half. And then I was introduced to him. Spielberg estava apreensivo sobre a contratação de Scheider, temendo que ele interpretasse um cara durão, semelhante ao seu papel no filme Operação França de 1971. Porém, como sabemos, não foi isso que aconteceu. Nascido Roy Richard Scheider no dia 10 de novembro de 1932, em Orange, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi um ator consagrado por papéis icônicos no cinema dos anos 70 e 80. Iniciou sua carreira como pugilista amador antes de se dedicar ao teatro. Como falado anteriormente, destacou-se em Operação França em 71, onde interpretou o detetive Buddy Russo, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de ator coadjuvante. Porém, ganhou reconhecimento mundial como o oficial Martin Brody em Tubarão, e reprisou o papel em Tubarão 2. Em 1990, atuou como um agente da CIA em A Casa da Rússia, com Sean Connery e Michelle Pfeiffer. Fez também o capitão de um submarino futurístico na série para a televisão Sequest Diesevi, de 1993, que durou 3 temporadas. Inexplicavelmente, entretanto, Scheider não vinha participando de filmes campeões de audiência, embora continuasse representando predominantemente em papéis coadjuvantes, geralmente como presidentes dos Estados Unidos, que fez 3 vezes, ou oficiais militares, como em Mudança de Código de 97, Alvo Executivo também de 97, Chain of Command de 2000 e Serpente Vermelha de 2002. Foi casado com Cynthia Scheider de 1962 a 1989, e com ela teve uma filha. Foi casado desde 1989 com a atriz e diretora Brenda Simmer Scheider, até sua morte, com quem teve um casal de filhos. Em 2004, foi diagnosticado com câncer de células plasmáticas. Em junho de 2005, ele sofreu um transplante de medula óssea para tratar do câncer, que foi classificado como estando em recuo parcial. Porém, Scheider morreu em 10 de fevereiro de 2008, aos 75 anos de idade, devido a uma infecção por estafilococos. Robert Shaw, que interpretou o caçador de tubarão Quint. 9 dias antes do início da produção, nem Quint nem Hooper haviam sido escalados. O papel de Quint foi originalmente oferecido para o ator Lee Marvin, mas ele não se interessou e também não deu certo para o ator Sterling Hayden. Os produtores tinham acabado de trabalhar com Robert Shaw no filme Golpe de Mestre e o sugeriram a Spielberg. Shaw estava relutante em aceitar o papel, pois não gostou do livro, mas decidiu aceitar a pedido de sua esposa e de sua secretária. Shaw baseou sua atuação no colega de elenco Craig Kingsbury, um pescador local, fazendeiro e excêntrico lendário, que foi escalado para o pequeno papel do pescador Ben Gardner, cuja cabeça decepada, com a ausência do globo ocular, aparece flutuando, o susto mais tradicional do filme. Spielberg descreveu Kingsbury como a versão mais pura de quem Quint era. Robert Archibald Shaw nasceu no dia 9 de agosto de 1927 em West Halton, Lancashire, na Inglaterra. Foi um ator e escritor que começou no cinema em 1954 e fez carreira também na TV, onde participou de várias séries como Os Bucaneiros, de 1957. Sua carreira no cinema americano deslanchou a partir de sua participação em Moscou contra 007, de 1963, como Donald Red Grant,
um dos vilões da película estrelada por Sean Connery. Um dos seus filmes mais importantes foram O Homem que Não Vendeu Sua Alma, em 1966, que lhe valeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. A Batalha da Grã-Bretanha, de 1969, como líder de esquadrão, Skipper. Golpe de Mestre, de 1973. E principalmente Tubarão, em 1975, como Quint. O homem que vai caçar o grande tubarão, que não tem um final muito feliz. E ainda, o Comando 10 de Navarone, de 1978, como o Major Keith Mallory, junto com Harrison Ford. O filme foi lançado após sua morte. Shaw foi casado 3 vezes e teve 11 filhos, 2 dos quais foram adotados. Sua segunda esposa foi a atriz Mary Ure, de 1963 a 1975, com quem teve 4 filhos e um adotivo. Tragicamente, no dia 2 de abril de 1975, Mary Ure foi encontrada morta, aos 42 anos, de uma overdose acidental de álcool e barbitúricos. Seu corpo foi descoberto pelo próprio Robert Shaw, em sua casa em Londres. Sua terceira e última esposa foi Virginia Jansen, de 1976 até sua morte em 1978, com quem teve um filho. Ele também adotou o filho dela de um relacionamento anterior. Como seu pai, Shaw foi um alcoólatra durante a maior parte de sua vida. Pouco tempo depois do filme Tubarão, em 28 de agosto de 1978, acompanhado por sua esposa e seu filho, enquanto dirigia de Castlebar para sua casa em Tormakirdy, na Irlanda, ele repentinamente sentiu-se mal e parou o carro, saiu e depois desabou na beira da estrada, falecendo aos 51 anos de um ataque cardíaco. Richard Dreyfuss, que interpretou o oceanógrafo Matt Hooper. Para o papel de Hooper, Spielberg inicialmente queria Jon Voight e Jeff Bridges, mas eles não aceitaram. O amigo de Spielberg, George Lucas, sugeriu Richard Dreyfuss, que ele havia dirigido no filme Loucuras de Verão, de 1973. O ator inicialmente recusou, mas mudou de decisão depois de comparecer a uma exibição de pré-lançamento do filme O Grande Vigarista, que ele tinha acabado de concluir. Decepcionado com sua atuação e temendo que ninguém quisesse contratá-lo, ele imediatamente ligou para Spielberg e aceitou o papel em Tubarão, o último sobrevivente da tripulação da embarcação Orca. Richard Stephen Dreyfuss nasceu no dia 29 de outubro de 1947 no Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. É um aclamado ator conhecido por seu talento versátil no cinema e na televisão. Começou sua carreira artística ainda jovem, atuando em peças de teatro e participando de programas de TV nos anos 60. Seu primeiro grande papel no cinema foi no filme de comédia musical American Graffiti, ou Loucuras de Verão, de 1973, dirigido por George Lucas, como citado anteriormente. Após Dreyfuss alcançar grande sucesso atuando em Tubarão como o oceanógrafo Matt Hooper, ele voltou a trabalhar com Spielberg em Contatos Imediatos do Terceiro Grau em 1977, consolidando sua posição em Hollywood. No ano seguinte, venceu o Oscar de melhor ator por sua performance em A Garota do Adeus, tornando-se, na época, o ator mais jovem a ganhar esse prêmio na categoria principal masculina. Heavyweight champ, Richard Dreyfuss! I could go on and on and on, and I don't want to leave. Can I rent this now? Thank you very much. Ao longo da carreira, participou de filmes aclamados como o musical infantil Mr. Holland, Adorável Professor, de 1995, pelo qual foi indicado novamente ao Oscar. No filme de fantasia romântica, também dirigido por Spielberg, Além da Eternidade, de 1989, entre muitos outros. Seu estilo intenso e carismático rendeu prêmios e indicações ao BAFTA, Globo de Ouro e diversos outros reconhecimentos. Na vida pessoal, Richard Dreyfuss enfrentou desafios com o transtorno bipolar, que discutiu publicamente em prol da conscientização. Foi casado 3 vezes e tem 3 filhos.
está casado com sua terceira esposa, a russa Svetlana Erokin, desde 2006. Além da atuação, é engajado em programas de educação cívica e educativas nos Estados Unidos. Atualmente, em 2025, aos 77 anos, Richard Dreyfuss continua atuando em filmes e projetos para a televisão, com seus papéis mais recentes no filme de drama esportivo Sweetwater, de 2023, e no drama biográfico de 2024, Waltzing with Brando. Obrigado por assistir. Não esqueça seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.